Olá, Ana, tudo bem? Eu estava gravando uns vídeos aqui e pensei, por que não responder a Ana Lúcia através de um vídeo sobre o questionamento que foi feito no grupo através do post de cancelamento, né? Então eu vou dar aqui a minha opinião e espero que você goste. Bom, inicialmente a cultura de cancelamento surgiu em 2019, foi uma das primeiras vezes que usaram-se esse termo, né? Ela veio aí como uma ideia de protesto, né? Ela veio com uma ideia de punição para quem cometia algumas gafes nas redes sociais, de assuntos de relevância social. Então, quando a gente tem uma sociedade que não aceita mais o preconceito, que não aceita mais o racismo, o machismo, o bullying, a xenofobia, né? Então, a gente tem aí uma sociedade que tem um senso crítico. E aí vem um grupo e começa a sondar esses posts de pessoas e cancelar pessoas que cometem esse tipo de atitude dentro de uma rede social, né? Então aí surgiu e esse ano aumentou muito mais, né? É uma das hashtags mais utilizadas aí no Twitter e nas redes sociais no geral. E só que teve um pequeno problema. Ela teve uma mudança na sua ideia inicial. Já não era assim mais uma forma de protesto, não era mais uma forma de reflexão e nem de punição daquelas pessoas que cometiam algo relacionado a assuntos da sociedade, né? Então começaram a banalizar a questão do cancelamento. Então começou-se a cancelar pessoas simplesmente pelo fato dela não gostar de determinada cantora pop, de um ritmo musical que você gosta. Então cancelava-se essa pessoa pelo fato dela não ter o padrão de beleza que a sociedade exige, o corpo que a sociedade exige. Então tornou-se algo banal e, no meu ponto de vista, já não é mais interessante. Já é algo a se pensar e analisar até que ponto isso é saudável, principalmente para os jovens, né? Então, a partir do momento que a cultura de cancelamento vem para criar desrespeito nas redes sociais, para demonstrar intolerância, que vem para censurar, que vem para inibir a liberdade de expressão, então já não é mais algo importante, já não é algo mais saudável, principalmente para os jovens, que muitas vezes eles cada um tem uma reação diferente referente a esse tal cancelamento, né? Que pode ser muito prejudicial para questões psicológicas e tudo mais. Então, esse é o meu ponto de vista a respeito desse assunto, né? Que espero que você entenda e que a gente... Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui com uma professora maravilhosa e eu não vou ficar de delongas, eu não vou fazer a apresentação da professora e vou deixar que ela mesma se apresente aos seguidores do canal. Seja bem-vinda. Olá, bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, seguidores. É um prazer estar aqui, né, gravando com vocês hoje, para a gente esclarecer, para a gente falar sobre alguns pontos bem importantes, né? Eu acho que a grande maioria já me conhece. Eu sou a Gabriela, sou professora do ISA desde 2015, né? Na verdade, já trabalhei em outras épocas no ISA como monitora, em 2011. Em 2015, professora, que foi um marco na minha vida profissional, né? E me ajuda muito até hoje e me deixa cada dia mais feliz e com a certeza de que eu estou no caminho certo, na profissão correta. É isso. Que bacana, Gabi. Fico feliz por você estar aqui. Fiz questão que você se apresentasse, que eu saberia que seria bem rica a contribuição. Quem está assistindo o canal, com certeza assistiu aí o vídeo de abertura, que é a Gabi falando sobre o cancelamento digital, que é algo que está bem em ênfase nesse momento, e a gente quer debater. Mas nós vamos fazer diferente esse debate. Como todo mundo sabe, eu também gosto muito da área jurídica e quero pegar aqui um
o gancho para a gente falar um pouquinho sobre a importância dos direitos humanos. Para quem nunca leu, não conheceu, como os nossos vídeos aqui são curtos, eu sugiro que você pesquise, entre no site e leia sobre a Declaração de Direitos Humanos, que é algo assim muito, muito importante. E vamos dizer assim, a declaração, ela surgiu baseada numa condição que a sociedade já precisava. Então, foi uma formalização dos direitos que já existiam, que a pessoa já tinha aquele direito, mas não tinha uma formalização dele. Então, por volta ali de 1948, pós Segunda Guerra Mundial, os países precisando ter uma segurança de toda a devastação que a guerra causou, veio então a Declaração de Direitos Humanos, que para nós brasileiros também está muito nítida na parte de garantias fundamentais da nossa Constituição. Então, quem gosta, leia, quem não gosta, leia também, porque o saber nunca ocupa espaço e é muito importante você saber quais são os seus direitos. E aí, o que isso tem a ver com cancelamento digital? No meu ponto de vista, Gabi, tudo. Porque, assim, no meu entendimento, a gente não pode separar o mundo virtual do que eu sou. Eu acho que eu não posso ser duas Ana Lúcias. Aqui na internet eu falo o que eu penso, eu posso de inteligente e tal, e depois eu sou outra coisa. Não, eu estou buscando esse conhecimento, eu não tenho uma inteligência formada, todo dia eu quero mais, eu tenho sede de informação, e o que eu sou na minha vida real, eu tento ser aqui. E aí, por isso, eu te convidei de uma forma diferente, porque nós duas já temos um histórico assim de pensamentos distintos. E isso eu já falei em sala de aula para os nossos alunos, eles já sabem, mas eu acho legal a gente compartilhar isso para o mundo, para várias crianças entenderem. O fato que eu tenho de ter pensamentos totalmente diferentes da professora Gabriela não faz com que nós não sejamos admiradoras uma da outra. Porque, por exemplo, eu admiro o seu trabalho e acho que é recíproco. Não sei, né? Acho que é, né, Gabi? Mas nós temos opiniões diferentes, a começar pela política. Então, daí eu queria te perguntar sobre o cancelamento digital. Como a gente já viu o seu vídeo, né? Foi bem explicadinho lá. Eu te faço uma pergunta. Se o cancelamento acontece porque a pessoa cometeu um ato de discriminação em relação até essa questão afro que a gente tem acompanhado, você é a favor do cancelamento nessa condição? Bom, como eu falei no início do vídeo, né, que foi enviado, a cultura de cancelamento, a ideia inicial da protesto, né? Ela veio como uma forma de protesto, na verdade, eu até não sabia, porque em as primeiras denúncias de assédio em Hollywood, então surgiu aí esse movimento, que era o Me Too, né, que eu também, das atrizes daquela época que tinham sofrido assédio em Hollywood, e aí surgiram as primeiras manifestações relacionadas ao cancelamento, né? Depois ela foi viralizando e sendo usada de outras formas nas redes sociais, em várias questões, tanto questões relacionadas ao preconceito, relacionadas ao machismo, à xenofobia, várias questões, o bullying, né, o cyberbullying também, que é bem comentado. Então, surgiu como uma forma de protesto, e, ao meu ver, no primeiro momento, ele era super útil, né? Porque a partir do momento que a gente vive numa sociedade que tem essa liberdade de expressão, que a gente não tolera mais certos tipos de preconceito, certos tipos de situações, a gente tem as redes sociais para a gente se manifestar, para a gente protestar, como uma forma de protesto. Então, essa cultura de cancelamento, nesse primeiro momento, para mim foi super interessante, porque vinha como uma punição para aquelas pessoas que precisavam refletir um pouquinho mais sobre alguns atos, sobre algumas frases e sobre alguns posts que faziam. Então, aí vinha com essa ideia de protesto, essa ideia de reflexão. Então, do meu ponto de vista, era muito importante, era muito legal. Depois, não sei se você vai me fazer outra pergunta, mas isso foi mudando e aí para mim já não tem mais a mesma funcionalidade. Pois é, o que acontece? Assim, que fique claro que eu não acho bonito nenhuma forma de discriminação. Acho realmente intolerável. Mas aí eu levo para o questionamento da tolerância.
Porque o que eu penso? A partir do momento que usar essa medida como uma forma de punição, cria-se, para mim, um divisor. Um divisor de repente, deixar aquele grupo mais separado ainda, fazendo que, de repente, ganhe mais força quem é... Vamos dar um exemplo, assim, bem interessante, sobre a questão afro, que eu acho, assim, para mim, é uma das mais bonitas, né? Porque meu avô era negro e, assim... Ai, como eu tenho saudade do meu avô, assim, negro, muito negro. Então, me vê assim... Oi? É algo que está sendo bem comentado, né, recentemente, devido às ações aí. E aí entra uma questão que eu também gostaria de falar, que como que às vezes nós somos movidos pelas ações de outros, né? Uhum. Nós temos diariamente no Brasil, a gente sempre encontra em todos os momentos, até em frases, em palavras, em termos que a gente usa no nosso vocabulário, que muitas vezes a gente nem sabe que é racismo e a gente usa sem saber, e às vezes a gente precisa de uma motivação em um outro país. Até um termo mesmo assim que acontecimento em outro país para que a gente possa... Sim. E, por exemplo, um termo que eu conheço muito, tipo, a coisa tá preta. Eu tenho até uma poesia que eu falo. Eu até vou postar ela depois nos comentários. Fala muito sobre isso. Se a coisa tá preta, por que você não diz que a coisa tá branca, né? Então, assim, eu sou apaixonada, né, pela cultura negra. Muitas coisas eu já li, já estudei e gosto bastante. Então, vou pegar esse exemplo, que é um que eu já defendo, que é uma bandeira minha, mas eu acho, no meu ponto de vista, o cancelamento digital, ainda que como uma forma de protesto respeitada, para mim, o meu ponto de vista é que ela fomenta essa guerra. Porque se não houver uma questão assim mais... eu gosto muito de usar aqueles protestos onde assim, a pessoa às vezes vai sem falar nada segurando uma flor branca, né? Tipo assim... Então, de impactar também o coração do outro. Porque aí, sobre o cancelamento, eu politicamente me senti cancelada em algumas situações de amigas minhas que me excluíram da rede social. E aí teve uma outra que ela escreveu assim: quem estiver fazendo a postagem de candidato tal, por favor, se retire do meu Facebook, porque me incomoda. Mas aí eu não saí do Facebook dela, porque eu continuo postando porque é meu ponto de vista. Mas eu acho que se eu sair do Facebook dela, eu também não vou poder encontrar com ela para tomar um chá, para conversar, não vou me sentir bem de ir na casa dela. Exatamente, eu entendo exatamente o seu ponto de vista, e é aí que eu volto a pontuar. A cultura de cancelamento, inicialmente, ela vinha como esse protesto. Depois que ela banalizou, tornou-se algo intolerável, então ela já é o controverso. Então, quando a gente tem, assim, tudo na vida, a gente tem o bônus e temos o ônus, né? Então, assim, tem o lado bom quando iniciou, né? Essa ideia de manifestação ao assédio, em relação ao preconceito e tantas outras coisas, vinham com essa punição a essas pessoas. Eu, na verdade, não via como uma punição, eu via como uma reflexão, um momento para a pessoa refletir sobre o que ela havia postado, sobre o que ela tinha falado e sobre alguns preceitos, algumas coisas da mente dela, alguns pensamentos. Só que a partir do momento que banalizou e tornou-se algo intolerável, aí ele já girou de uma forma incorreta. Então, já foge do que a gente prega, e nós, como educadores, a coisa que a gente mais prega é o respeito e a tolerância, em todos os sentidos. Não só os educadores, mas excepcionalmente, né, que estamos conversando aqui. Então, assim, a gente sabe que a intolerância em todos os pontos, religiosos, intolerância política, intolerância a várias outras coisas que não são boas, que trazem uma coisa ruim para os alunos na escola, né, que pode gerar aí tantas coisas. Quando a gente tem toda essa respeito ao cancelamento, teve um ponto negativo nesse ponto. Quando ela começou a banalizar e tratar isso como tudo que você não gosta, você cancela. Se você não gosta de determinado político, você cancela aquela pessoa que gosta. Se você não gosta de determinado ritmo musical, você cancela aquela pessoa que não gosta daquele ritmo musical. Então, tornou-se algo muito... Mas por isso, Gabi... Tá cortando um pouquinho para mim, acho que por isso que às vezes que era
Mas, Gabi, aí por isso que eu bato na tecla. Eu acho que a ideia... Às vezes pode estar um pouquinho... A ideia... Bastante gente usando. Como? Cortou um pouquinho? Oi? Não falei, não. Acho que chegou um pouco cortadinho aqui para mim. Mas por isso, Gabi, que eu ainda bato na tecla, eu acho assim que quando iniciou a forma de protesto, eu realmente acho que o cancelamento, a pessoa que é intolerante e que foi cancelada, no meu ponto de vista, ela se torna mais intolerante e talvez assim o ódio, porque realmente alguns tipos de comportamento, para mim, vai além de intolerância. Tem que ter ódio para ter os comportamentos tão perversivos que nós temos assistido. Então, para mim, uma pessoa que é cancelada por aquele motivo, ela principalmente aí eu não consigo não pensar nos adolescentes que ainda estão em formação. Então, exemplo, um adolescente e aí a gente entra lá na psicologia, que de repente teve uma cultura de tal forma, ele viu alguém da família tendo aquele comportamento, ele está repetindo aquilo, ele ainda não processou o quanto aquilo é ruim. Ele está só repetindo, mas aí ele foi cancelado, mesmo que por uma forma justa, porque ele estava sendo preconceituoso ao extremo. Para mim, aquilo é a sementinha plantada para criar mais ainda o divisor, entende? E aí por isso que eu fui lá, citei o caso da Declaração de Direitos Humanos, fui lá na Segunda Guerra, porque antes da Segunda Guerra, na Revolução Francesa, já se falava muito nos direitos, né? E ainda assim, com a Revolução Francesa, não conseguiu uma formalização tão grande desses direitos do que pós a guerra. Então, o que eu acredito e vejo, pelo menos do meu ponto de vista, historicamente, é que a gente tem que passar por uma coisa ruim para depois ter uma evolução. Então, essa é a minha interpretação do cancelamento, sabe? Respeito a ideia de quem pensou, talvez quem pensou, né, foi com a melhor das intenções, igual você disse aí, a pessoa foi cancelada para a pessoa refletir. Mas será que a pessoa está refletindo? Poxa, vou voltar de uma outra forma, vou fazer diferente? Eu acho que para o perfil de muitas pessoas, ao invés de gerar uma reflexão, gera uma fomentação do ódio. Não, agora eu vou criar o meu grupo, então, de quem concorda comigo para a gente ganhar força, porque nós estamos certos. Sabe? Assim, pelo menos algumas coisas que eu vi. Então, por isso que eu entendo seu ponto de vista. Eu entendo seu ponto de vista e concordo também, né? Na questão de que nem todas as pessoas teriam esse momento de reflexão e aí já geraria outra cultura que talvez a gente possa falar em outro momento, que é a cultura de ódio, que também é muito falada na internet, né? Que é muito comentado. E isso surge a cada dia, várias culturas diferentes aí que eles estão criando. Como a internet nos move, a gente também o tempo inteiro está ali falando e criando coisas novas. Então, eu super concordo com a questão de que pode sim gerar essa versão contrária, né? Em vez de você refletir, você tomar mais posse daquela sua opinião e talvez formar um grupo que pense igual a você, mas a gente sempre tem a ideia de né, a pessoa vai refletir e ela vai educar a sociedade, enfim, né, as redes sociais com postura diferente. Então, a ideia é essa. Só que o problema, né, vou falar, a cultura de casamento perdeu toda a sua essência inicial. Ela já não tem mais aquela proposta e aí já é ruim, né? Já não é mais benéfica, já não é mais válida. E hoje em dia os jovens cancelam simplesmente pelo fato de não gostar de algo que a outra pessoa gosta. Então virou algo individual e já não tem mais aquela ideia e já não funciona e no meu ponto de vista já não é bom, já não é interessante e tem que ser sim trabalhado no meio jovem, uma forma mais comunicativa, de explicar o que é, porque muitos falam até brincando, falam, cancelei, não fez o dever, te cancelei porque você não fez o dever. Então, às vezes nem tem essa noção do que está falando, então virou uma coisa banal, virou uma coisa fútil, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que estar trabalhando isso com os jovens, essa postura de conhecer, de saber o que é, de ir a fundo, né? Porque, às vezes,
eles vão na modinha, tá todo mundo falando na internet, eu vou falar também. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar esse lado mais curioso. Por que estão falando? Como que aconteceu? Qual era o intuito? Né? A gente tem que estar aguçando essa curiosidade nos jovens, até para saber o que eles estão falando, né? Porque muitas vezes a gente fala e não sabe nem o que é. Então, é isso. Pois é, eu te agradeço muito pela presença aqui no canal. Acho que você vai ter que vir mais vezes, porque eu tô olhando o tempo aqui, que eu tinha combinado de fazer videozinhos curtos, porque hoje em dia, às vezes, as pessoas não têm esse tempo, né? Mas você e eu, a gente gosta tanto de falar, e o assunto polêmico, ele leva a essa necessidade do tempo. Tô vendo aqui, acho que a gente falou 23 minutos, e teria assunto para muito mais, eu acho, né? Mas, assim, reforço aqui da importância de 2 pontos. Primeiro, a geração de hoje tem muito acesso à informação. Agora vamos pensar na aplicabilidade dessa informação. Bem, eu jovem, eu aprendi um conhecimento, com aquele conhecimento, o que eu vou fazer de diferença no mundo? Aplicabilidade, né? Daí a importância de tolerar e respeitar, porque é claro que eu tenho várias amigas que a gente se parece em muitas coisas, mas de repente as amigas que a gente não se parece, a gente tem uma crescente. Inclusive, por exemplo, no nosso caso, que envolve a parte de conhecimento, que é a educação, eu acho que, bem, eu te coloquei um ponto, você vai refletir sobre o que eu falei. Eu estou refletindo sobre o que você me mandou e veio a ideia de fazer o vídeo depois do que você me mandou. Então, eu gostaria que os alunos, que eu sei que muitos se inspiram na gente, pensar, quando ele ouvir uma coisa do outro, poxa, isso não tem nada a ver, que coisa... Aí, de repente, ele respirar e processar e falar, mas o que eu tiro de proveito disso? Porque das coisas mais estranhas pode sair uma medicação importante. Então, de tudo tem um proveito. E aí eu bato muito nessa tecla do respeito, da tolerância, da gente querer aprender com o outro e respeitar realmente. Não, essa parte aí eu não vou mudar. Por exemplo, eu acho, Gabi, que a minha opinião política eu não vou mudar. E acho que você não vai mudar a sua. Eu acho, tenho essa impressão. E isso é bacana, porque se a gente ficar o tempo inteiro, não, eu respeito, mas eu quero que ela mude. Eu respeito, mas eu quero que ela mude. Mas aí é respeito. Isso é a democracia. Isso é a democracia, né? É cada um ter a sua maneira de pensar. Às vezes a gente vê algumas coisas, nossa, mas como que fulana pensa assim? Né? A gente sempre tem aquela... Mas a ideia é essa, é cada um ter a sua mente. Claro, a gente tem que debater, a gente tem que argumentar, né? De algo que a gente pense, algo que a gente defenda. Eu acho que a gente tem que criar isso nos próprios jovens. A gente, como escola, como educador, a gente precisa criar esse senso crítico. Quando um aluno procura para falar sobre algo que ele não gostou em uma aula, alguma coisa, eu acho super bacana e eu super incentivo. Falo, tá certo, é o seu senso crítico, você tem que opinar. E aí a gente também, ao mesmo tempo que a gente tem que ter esse senso crítico, a gente também tem que tolerar o pensamento do outro, né? Cada um tem o seu ponto de vista. E aí entra a questão do respeito, entra a questão também da liberdade de expressão, porque a gente sabe que na internet as pessoas estão ali na frente do computador, ela tem liberdade de expressão, ela escreve o que ela tem vontade, né? Claro que às vezes, quando perde coragem, né? Pessoalmente, às vezes, não sabe expressar. Tem mais coragem, né? Isso. E às vezes, essa situação vem para que a gente possa refletir, né? Se realmente o que eu estou falando, o que eu estou postando é útil, eu estou contribuindo na vida de alguém, é igual esses influencers que a gente tem, né? Eles fazem o dia a dia deles. Será que eu estou contribuindo na vida de alguém? Será que eu estou sendo exemplo? Então, já que eu estou ali na frente, porque os artistas são os que mais sofrem na cultura de cancelamento. Então, quando eu estou ali na frente do público, por que não transmitir coisas boas, né? Já que eu sou influenciador. Então, eu vou influenciar aos bons hábitos, às coisas boas. E é isso, Ana. Acho que a gente passou bastante do tempo. Não, mas depois a gente conversa mais sobre isso. Tá certo, acho que a gente pode dividir os assuntos, mas que fica aqui o nosso recado para todos que estão assistindo, que assistiram até o final, que a gente ainda assim falou algumas coisas de forma mais superficial, porque a gente poderia adentrar muito mais, mas que a gente quer deixar o recado para os jovens, um sacode, né? E aí, como nós estamos preparados para a polêmica, né, Gabi? Então, deixem nos comentários os assuntos que vocês querem assistir, o que vocês querem ouvir,
o que vocês concordam, o que vocês não concordam, sempre com muito respeito e tolerância. Obrigada, Gabi, Deus te abençoe. Liberdade de expressão sempre, todo mundo pode se manifestar. Com certeza. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Beijo. Tchau.